Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, sobre a sua casa, sua família. Hoje é um sábado lindo aqui em São Paulo, ensolarado. E o sábado é gostoso, né, irmãos? A gente levanta, toma um café com quem a gente ama. Talvez você está trabalhando também. Mas enfim, eu queria comentar com vocês hoje a respeito de duas condições que todo mundo passa na vida. Bom, a primeira delas é o seguinte: quando nós estamos passando pela prova, quando nós estamos enfrentando desertos e lutas. Bom, nesses momentos a Bíblia Sagrada nos ensina a orarmos, diz a Escritura Sagrada. Se alguém está triste, busque a Deus em oração. Então, nesses momentos, a gente deve realmente estar na presença de Deus. E o segundo momento é quando nós estamos muito bem, está tudo indo muito bem, tudo, sabe, indo de vento em polpa, tudo maravilhoso, tudo bacaninha. Nesses momentos, nós precisamos ter muita atenção, porque a Bíblia diz o seguinte, a Escritura Sagrada: se está alegre, cante louvores. Nós devemos louvar a Deus, agradecer a Deus, estar sempre na presença de Deus. E o salmista Davi, o grande rei de Israel, ele sabia disso muito bem, porque ele passou grandes aflições na vida, com momentos de perseguição. Então ele enfrentou várias perseguições e nesse momento ele derramou a alma dele diante do Senhor. Mas também ele passou por momentos grandiosos em seu reino, momentos de grande afirmação, momentos em que ele ouvia: se Saul matou 1.000, Davi matou 100.000, né? 10.000. Então, assim, houve momentos de muito louvor na vida de Davi. E aí, nesses momentos de vitória, ele descreve o Salmos 21, que é um salmos fabuloso e lindo, que canta, né? Ele canta, o mestre aqui canta um cântico ao Senhor, uma música maravilhosa, e diz assim, ó, olha só, isso para nós termos atenção. Se você está passando por um momento bacana da tua vida, cante louvores, louve a Deus. Olha só o que diz. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporciona. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste as súplicas dos seus lábios. Tu o recebeste dando-lhes ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado. Olha só que ele já estava coroado. Ele te pediu vida e tu a concedeste vida longa e dias felizes sem fim. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória e de esplendor a majestade o cobriste. Então, olha só, nesses momentos nós devemos estar realmente cantando louvores, agradecendo a Deus e bendizendo o Altíssimo, mas em momentos de grande abundância, saiba de uma coisa: Deus, ele governa reis, ele governa governantes. Por exemplo, nós estamos passando por um momento de dificuldade na Rússia e na Ucrânia, por conta de pessoas que têm muito poder na mão e tomam atitudes, talvez para muitos descabidas, mas saiba de uma coisa: a história não passa sem o controle do Altíssimo. O Altíssimo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ele controla todas as ações do homem, tanto ações individuais quanto ações globalizadas. Deus está no controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Evidentemente que o homem, ele tem a prerrogativa do livre-arbítrio. Mas eu quero chamar a atenção aqui, nossa, porque em momentos de muita alegria, em momentos de muita felicidade, nós devemos obedecer a Deus. Houve um rei, o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, talvez um rei assim, que não fosse do povo de Israel, ou ímpio, vamos dizer assim. Esse rei talvez tenha sido o rei que viu as maiores maravilhas que Deus fez na terra dele por conta de alguns profetas. Então, esse rei, ele viu Deus entrar com
3 homens dentro de uma fornalha e os livrá-lo. Na frente dele, na presença dele, entrou ali o anjo do Senhor e livrou 3 homens da fornalha, uma passagem muito famosa. E aí ele faz um decreto, ele diz que todos os povos, línguas e nações da província da Babilônia que blasfemassem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram esses 3 homens, fossem dilacerados, fossem esquartejados, que suas casas fossem destronadas em um monturo de entulho. Né? Então ele faz um decreto aqui forte, porque ele promove aqui que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele faz realmente maravilhas. Isso está no capítulo 3 do livro de Daniel. No capítulo 4 diz o seguinte, ele dá um depoimento, o depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas, culturas, que vivem em todas as partes do mundo. Shelã, que é paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Elá, que Elohim, Deus, o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reinado é um reinado soberano que dura para sempre e o seu domínio permanece de geração em geração. Essas são palavras do rei Nabucodonosor. Mas acontece que os dias foram passando, esse rei foi crescendo. Quem nunca ouviu falar de uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, que era o Jardim da Babilônia? Quem nunca ouviu falar? Pois bem, esse Jardim da Babilônia, arquitetado aqui por esse rei grandiosíssimo, né? Que ali a Babilônia era o maior império da época, ele acabou se esquecendo dos feitos de Deus. Talvez nós estejamos passando momentos da nossa vida tão maravilhosos, que nós estamos assim tão abastados, tão, sabe, que tão assim, momentos que tão grandiosos da nossa vida que nós nos esqueçamos do Deus Todo-Poderoso. Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. E aí acontece que ele teve um sonho e na província da Babilônia, aliás, no reinado da Babilônia, no império da Babilônia, havia um profeta Daniel que já havia, né, sido usado por Deus para decifrar sonhos a esse rei. E nós vemos isso no capítulo 4 e 5, que o rei tem um pesadelo e ele vê uma árvore grandiosa e frondosa, né, muito grande, onde as aves dos céus e muitas, sabe, iam lá para comer os frutos daquela árvore, muitas pessoas se abasteciam daquela árvore. E ele ouve uma voz do céu alta que vem e corta a árvore pela raiz. E essa árvore, ela cai. Eu quero dizer para vocês, em momentos da nossa vida, muitas vezes a gente, né, parece que a gente é essa árvore, que todo mundo quer estar perto, todo mundo quer se beneficiar, que a nossa sombra, né, a sombra dos nossos feitos são tão grandes que nós ficamos soberbos, ficamos cheios de nós. E esse rei, o que acontece? Ele ouve a revelação de Daniel desse sonho. Daniel diz para ele a revelação e não era muito boa. Diz o seguinte, que olha, rei, o Deus Altíssimo, ele tem se provado e feito maravilhas na sua vida e no teu reinado. Mas saiba de uma coisa, o Senhor não tem dado glórias a esse rei. O Senhor não tem dado, atribuído a esse rei todos esses feitos. E o Senhor se encheu de si. E o Senhor ficou tão confiante, tão, né, que se esqueceu da glória desse rei. Mas saiba de uma coisa, rei Nabucodonosor, essa voz que veio do céu é a voz de Deus. E esse Deus, ele vai te arrancar do mundo dos homens. Você pode ler isso no capítulo 4 do livro de Daniel. E esse rei vai te arrancar do reinado dos homens. E você vai ficar como um animal do campo durante 7 tempos ou 7 anos, como um animal do campo. E você vai comer como um animal, vai viver como um animal, e depois que passar 7 tempos, então a tua glória retornará. Talvez nós, nessa manhã, precisamos fazer uma reflexão, uma introspecção e pensarmos a respeito da nossa vida. Será que não é Deus que está trabalhando na nossa vida?
que faz com que nós sejamos tão frondosos e tão abençoados. Olha só, depois de 7 anos, o que diz o rei, o grandioso rei Nabucodonosor. O rei volta ao juízo, diz no capítulo 4, no verso 34. O rei volta ao juízo e louva a Deus. Então passaram-se 7 tempos e a consciência do rei voltou. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. E então comecei a bendizer Elá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna, e o seu reino, sim, permanece inabalável, de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-la, dizendo: explica-te, porque ages assim. Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra e majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior que nos tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Que essa oração de Nabucodonosor seja a tua oração. Tchau, tchau. Um excelente final de semana.